minutos para falar para você aquilo que nós vínhamos falando de Atos capítulo 2. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Eu vou pedir que, quanto possível, traga sempre a sua Bíblia para o culto. Quando eu fui criado no Evangelho, o crente tinha que levar a Bíblia na igreja. E a turma sempre desconfiava do crente que não levava a Bíblia. E tinha aqueles que levavam, não sei se lá no Mato Grosso era assim também, mas levava a Bíblia embrulhada num jornal, na revista, num papel. As irmãs que não usavam bolsa, no domingo tinham as bolsas grandes, onde colocava a Bíblia escondida, porque tinha vergonha. A Bíblia sempre foi o testemunho do Evangelho. Quer ver você com a Bíblia? Eu fui visitar um oficial há poucos dias atrás, e lá estava na mesa dele uma Bíblia que esta igreja deu. Eu achei interessantíssimo, porque ele não é crente. A turma que frequenta lá a sua sala não é crente. E lá estava uma Bíblia, não grande como uma que nós demos para o outro, mas do tamanho dessa, estava lá. Eu falei, será que os crentes têm Bíblia na mesa, no escritório? Será que o advogado põe a Bíblia lá em cima assim, quando o seu cliente chega, o cliente fala, não, eu estou aqui nas mãos de um crente. Traga a Bíblia para a igreja para nós lermos, amém? Depois de tanto tempo de adoração, agora é hora da facada. Mas a palavra de Deus diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu quero te consolar hoje com um pouco de vara. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso 42 diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Dias atrás nós começamos a pensar no tema como deve ser a vida da igreja. Qual a necessidade de pensarmos sobre esse assunto? É porque o que temos visto não serve de modelo. E nós precisamos buscar um modelo de igreja. Nós precisamos aprender o que é ser igreja e decidir, escolher ser a igreja como a igreja deve ser. E se eu quero escolher modelo de igreja, eu tenho que buscar onde? Na Bíblia. Eu sou curioso quanto à igreja, eu sou um estudioso de igreja. Eu tenho viajado o mundo estudando igreja. Não porque a igreja é o meu trabalho, mas porque a igreja é a minha paixão. Desde menino eu me apaixonei por igreja. Deu entrevista a um seminarista recém-formado de uma cidade do interior do estado, que muito tempo tem ligado, e sexta-feira ele veio aqui para me entrevistar. E uma coisa que ele me perguntou é, qual foi o livro que mais exerceu influência na sua vida? Eu falei, eu já li tantos livros que eu leio desde a minha infância. E eu sempre li sobre igreja. Eu não vi a hora de deixar de estudar a minha matemática, o português e etc., para dar uma lidinha num livro de crente. Sabe por quê? Porque eu sou crente. Só por isso. E eu sou apaixonado pela igreja desde a minha infância. Fui crescendo, estudando, trabalhando, e minha vida sempre foi escola, trabalho, casa, igreja, igreja, casa, trabalho, escola. Porque eu entendo que se eu sou apaixonado por Jesus, não tem como não ser apaixonado pelo corpo de Cristo. Se eu sou apaixonado pela vida de Cristo em minha vida, não tem como eu não me apaixonar pela vida de Cristo na vida dos outros que também são de Cristo. Então a igreja tem que ser o meu sonho. E não é por eu ser pastor, é porque eu sou salvo.
Nós entramos para a igreja no momento em que nós recebemos a Jesus. A igreja não é formada de pessoas que tradicionalmente vêm de família que frequenta a igreja ou que é membro de igreja. A igreja não é formada de pessoas que ali estão porque foram curadas ou porque foram libertas. A igreja é formada por pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador e dono da sua vida. Porque há muitos que foram curados e não aceitaram a Jesus. Há muitos que foram libertos e não têm o Espírito Santo habitando em seu coração. Porque libertação, cura, bênção não tem nada a ver com salvação. Isso é bênção de Deus em favor de todos. Deus cura também o boi lá no campo. Pastor, não seja grosseiro. Não, eu falei que hoje é vara, é para você entender, vara dói. Deus ama a toda a criação. E está presente, caminhando e abençoando toda a criação. Mas a igreja é composta daquela mulher, daquele homem que se deparou com o Calvário e se deparou com o sangue de Jesus Cristo sendo derramado naquela cruz e reconheceu, é isso que eu preciso. Eu preciso de Jesus, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso da transformação da minha vida, eu preciso me encontrar com Ele, Ele precisa dizer quem eu serei a partir desse encontro. E eu preciso me dispor a ser o que Ele quer que eu seja. Eu com esse desejo, você com esse desejo, nós com esse desejo formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo e devemos ser aquilo que Ele, que está edificando a igreja, quer que nós sejamos. No primeiro domingo, eu disse que aquela igreja, esta igreja lida aqui, ela tinha uma vida de dedicação, de consagração. Como está aqui no verso 42, se dedicavam, ou se consagravam, ou se santificavam, ou se separavam para os ensinos dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, como fizemos agora, e as orações. Em resumo, só para concluir aquilo que tínhamos dito lá e dar entrada no que eu quero dizer agora, o que aqui está escrito é que igreja é composta não de pessoas que buscam, mas de pessoas que se entregam. A igreja não é um grupo de gente que vem aqui pedir bênção a Deus todo domingo. Mas de gente que vem aqui para experimentar mais do Senhor e se entregar mais ao Senhor, e que levanta na segunda-feira, aquele dia que ele tem muita coisa para fazer e que ele sabe que se Deus não abençoar, ele não vai conseguir. A primeira preocupação não é pedir a Deus que abençoe o dia, mas é dizer: Senhor, domina a minha vida nesse dia, porque eu me entrego ao Senhor. Se o Senhor resolver os meus problemas, eu serei teu. Se o Senhor me ajudar a fazer bons negócios, eu vou te louvar nesse dia. Se o Senhor me curar, eu vou te engrandecer. Se nada disso acontecer, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu me entreguei ao Senhor. Enquanto eu ainda estou correndo atrás da bênção, e sentindo, reclamando que ela ainda não chegou, eu preciso parar e pensar se eu já me entreguei. Davi, que conhecia bem o Senhor, e que tinha dentro de si o mesmo espírito que eu e você temos, no Salmo 23 ele disse: bondade e misericórdia Ele não disse: eu seguirei a bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. O Senhor disse: eu nunca te deixarei. Pode ficar tranquilo. Quando seu bolso estiver cheio de dinheiro, eu vou te seguir, te acompanhar. Quando estiver vazio, eu vou estar com você. Quando você estiver saudável na academia, estarei com você. Vibrando por você estar cuidando do seu corpo. O dia que você quiser para a academia, vai com o pastor Samuel. O que você faz lá, Samuel? O que você está lutando lá? O pastor Samuel está lutando jiu-jitsu. Olha o pecado, irmão. Ele está se preparando para ser meu segurança. É uma grande coisa.
Eu não escolho qualquer um, não, eu sou esperto. Deus está lá com o Samuel na academia. Mas no dia que o Samuel tiver com seus 70, 80 anos, que as perninhas já estiverem fracas, que seja depois dos 95, porque 70 o Newton já tem, o Senhor estará lá. A igreja é formada de homens e mulheres e crianças que estão conosco nos abençoando no culto desta manhã. O Senhor está aqui dizendo: você é meu se você se entregar a mim, porque Ele já se entregou em seu favor de uma vez por todas no Calvário, para te cobrir de tudo aquilo que você precisa a partir do perdão dos seus pecados e dos meus pecados. Então esta igreja se consagrava ao Senhor. Igreja é um povo que se consagra a Deus em primeiro lugar. E agora, esta igreja que se consagrava ao Senhor através dessas coisas que nós lemos aqui, andando de acordo com a doutrina dos apóstolos, quando eles ouviam os apóstolos, diziam: Deus está falando comigo nisso. E feliz é o crente que entende quando Deus está falando. Que ouve o que Deus está falando. Então, as orações, o partir do pão e a comunhão. O que era comunhão? Era mais ou menos isso e mais do que isso. Era desfrutar da vida comum. Era viverem o mesmo estilo de vida. Estavam juntos porque tinham a mesma experiência, buscavam juntos maiores experiências, criam nas mesmas coisas, faziam as mesmas coisas, estavam dispostos, cada um em favor dos demais. Comunhão não é vir a uma reunião de domingo e dizer: eu cumpri o meu papel, fiz a minha obrigação. Eles estavam juntos como participantes da vida uns dos outros. E além de dedicação, a Bíblia diz que essa igreja tinha uma vida de temor. Diga comigo, temor. Só sobre isso eu vou falar hoje. E eu prometo para você que eu não vou nem continuar no texto depois. Você vai estudar sozinho. Temor. Esse povo temia a Deus. Ontem eu saí daqui às 5 horas da manhã, tomei um voo 5h30, fui para o Rio de Janeiro para uma reunião, fui pregar. Os pastores do estado do Rio de Janeiro estavam reunidos na capital carioca, aí na Olaria. Eu desci lá no aeroporto, me pegaram, me levaram para o local, tivemos a reunião a manhã inteira. Eu preguei para eles e vim correndo para cá para outra reunião. Naquele encontro com aqueles pastores, estávamos conversando sobre a situação em que a igreja vive. E a minha conversa com eles, e eu vou falar para pastores como pastor que sou. Eu já disse que eu sou pastor, então, se não quer ouvir palavra de pastor, vai procurar um outro aí fora. Mas eu disse: queridos, a culpa é nossa. Porque nós deixamos a igreja viver do jeito que ela quer viver. Nós estamos sendo como pais que trazem filhos ao mundo e entregamos os filhos para que a escola do mundo os eduque. Nós não temos coragem de falar a verdade da palavra de Deus por medo de perder pessoas. E é isso que está fazendo com que a igreja seja doente em todos os lugares. E o nosso papel, e o meu hoje aqui, eu quero que você entenda, é dizer para você o que você tem que ser e não o outro. O que esta igreja onde você está tem que ser, não a outra igreja. E o grande problema é que nós não ensinamos ao povo que a igreja tem que temer a Deus. Ensina-se que tem que correr atrás de Deus para Deus resolver os problemas. E não adianta eu falar sobre isso mais, porque você já sabe tudo que se fala por aí.
Mas se a minha vida é do Senhor Jesus, eu tenho que entender que ser de Cristo é eu me entregar totalmente a Ele, como eu disse há pouco. E entender que Ele tem direito de vida e morte sobre mim. E que Ele tem direito, sim, de me corrigir quando eu estou errado. De me açoitar, como diz a Bíblia, quando eu estou em desobediência. De me podar quando eu não estou dando o fruto que preciso dar. Ele tem direito, sim, de se calar quando eu preciso ouvi-lo, porque eu não estou parado para ouvi-lo, eu estou parado querendo que ele me ouça. Esta igreja, eu acho interessantíssima essa expressão, porque é o início, é o nascimento da igreja, e o verso 43 diz: todos estavam cheios de temor. Muitas vezes falamos sobre estar cheios do Espírito Santo. E todos queremos, como cantamos, estar cheios do Espírito Santo. Mas nós nos esquecemos que precisamos cuidar para que estejamos também cheios de temor a Deus. Ah, pastor, mas temor não é ter medo. Depende. Tive meus filhos pequenos, como vocês também. E vocês sabem que um filho, na fase de formação, tem hora que ele tem que ter medo do pai e da mãe. E se não tiver, está errado. Filho não manda em casa. Filho não manda na mãe. Filho não manda no pai. Pai manda em casa, mãe manda em casa. E o filho tem que saber que se ele não obedece o pai e a mãe, a correção virá. 90% de vocês vão dizer: que é isso, pastor, você está com quase 70 anos. A grande ruína da igreja é a mesma da família. Falta de respeito a quem é o dono da casa. O grande problema na igreja é que os pastores e líderes não têm respeito ao dono da igreja e ficam falando a linguagem que o povo quer ouvir, soprando doutrinas, costumes, heresias até, e Paulo fala sobre isso a Timóteo, para que soe bem aos ouvidos, a fim de que voltem no próximo domingo para dar o seu dízimo e oferta, que é o que interessa. Mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus tem todo o espaço nessa igreja para corrigir a minha vida e a sua vida. E que não há nenhum interesse, absolutamente nenhum interesse, que qualquer pessoa diga: eu sou da Igreja Batista do Povo, e diga: mas não quero compromisso com Deus. Ninguém fala com a boca, fala com atitudes. Esse povo sabia quem era Deus. Não apenas o Deus de amor, não apenas o Criador dos céus e da terra, não apenas o abençoador, o Salvador, mas Jesus disse aos seus discípulos assim: prestem atenção, vocês não devem temer aqueles que podem matar a carne, tirar a vida, mas devem temer aquele que tem poder para matar o corpo, a carne, e ainda levar a alma para o inferno. Deus continua o mesmo. A sociedade mudou, os valores mudaram, e a igreja tem permitido que os valores da sociedade dirijam o comportamento dos crentes. Deus não mudou. O Deus desta igreja primitiva é o Deus da Igreja Batista do Povo. O Deus dessa igreja primitiva é o Deus do crente de qualquer igreja que diz: eu me entreguei ao Senhor. Eu não busco ao Senhor para Ele resolver meus problemas. Eu sei que quando Ele quiser resolver, Ele vai resolver. Eu busco ao Senhor para Ele ser o meu Senhor, para Ele ser o meu dominador, para Ele ser o meu controlador, para Ele ter direito sobre mim, de dizer sim e não, abençoar se quiser e deixar de abençoar se Ele quiser deixar de abençoar. Paulo estava preso. Escreve uma carta aos Filipenses.
Era a sua última prisão. Paulo aceitou, na nossa linguagem, aceitou a Jesus 5 anos depois da morte de Jesus. Jesus morre, daí 5 anos, Paulo tem um encontro com ele na estrada de Damasco. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, já tinha mais ou menos 32 ou 33 anos que Paulo estava servindo a Jesus. Quantos anos? 32 ou 33, 34, por aí. Não é um dia. Desde o dia em que ele aceitou a Jesus, ele assumiu o compromisso de servir a Jesus. Isto é com cada crente. Se você ainda não encontrou a Jesus, você não tem como fazer isso. Mas se você já encontrou a Jesus como seu Salvador, é isso que você tem que fazer, servi-lo. Apanhou, como você ouviu, tantas vezes. Foi preso tantas vezes. Foi jogado por cima de muro para não morrer. Foi esquecido pela igreja por 14 anos. Aquele Paulo que começou a pregar com tanto entusiasmo e fazer tantas coisas, de repente, ele não era mais interessante para a igreja, porque a sua mensagem e as suas obras atraíam perseguição para a igreja. E perseguição era prisão, surra e morte. E Paulo ficou esquecido pela própria igreja por 14 anos. E ele podia pensar assim: Deus se esqueceu de mim. Porque hoje a gente choraminga tanto: fiz aniversário, nem se lembraram de mim. Eu fui para o hospital, nenhum pastor me ligou. Paulo estava lá. Uma fera, um potencial, um poder, fazendo suas tendas e sobrevivendo, porque ele não era interessante para a igreja. 14 anos depois, Barnabé vai lá e o traz. Dá a sua vida pelo Evangelho. Sofre. Agora está preso. E preso onde? Prisão de segurança máxima. Porque dali era para a morte. Filipenses. Depois você leia. Ia para a morte. E ao invés de estar assim: fulano me abandonou, as igrejas me deixaram, ninguém, nem uma ofertinha não manda para mim, será que alguém está orando por mim? Será que não sei o quê? Paulo escreve a carta à igreja de Filipos e diz assim: olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. O pessoal quer acabar comigo aqui. Eles estão esperando a hora de eu morrer. Eles acham que a hora que eu me curvar aqui, que eu desistir, o cristianismo todo vai se acabar. As autoridades estão me acusando e eles vão me matar, mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu me entreguei a Cristo para viver ou para morrer. Isso é temor a Deus. Eu fico lutando com os meus pecadinhos e cedendo aos pecadões, como se eu fosse um pobre coitado que Deus não tem misericórdia. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele não me deu qualquer coisa. Ele me deu o perdão que eu precisava. Ele me trouxe a libertação que eu não conseguiria jamais. Ele me selou no Espírito da promessa, que é o Espírito Santo, o Espírito de poder. Ele fez desta caixa, deste vaso de barro, a habitação, o templo do seu Espírito Santo. E Ele está comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Isso não é pouca coisa para que eu troque pelos meus erros, pelos meus pecados, e para que eu deixe de temer ao Senhor meu Deus. A minha vida está nas minhas mãos. A sua vida está nas suas mãos. E se nós quisermos ser vencedores, nós precisamos parar diante de Deus e ter medo de Deus. Escritores e teólogos têm tentado amenizar a expressão temor. Dizem: não, mas temor não quer dizer medo. Temor não quer dizer medo. Temor
não quer dizer medo quando eu estou andando direitinho. Não é assim o seu filho? Não tem problema nenhum. Quando ele ouve conselhos, quando você pode chamá-lo, sentar com ele e conversar, ele vai dar ouvidos. Mas no momento em que começa a andar por descaminhos, o pai também não é polícia de filho, hein? E mãe também não é polícia de filho, fica toda hora, tá com espinha aqui, ó, tá vendo? Eu não estou vendo, tá aqui, ó, lá, no fundo. Não é assim. Mas tem hora que você tem que sentar. E dizer, não é por aí, e se você continuar, para que a vida não seja pior para você depois, eu vou ter que te corrigir agora. Um parênteses. Você quer saber o que acontece com filhos de crente que não é levado ao Evangelho pelos seus pais e que não é disciplinado pelos seus pais? Vai com a nossa equipe visitar a Fundação Casa. Vai com a nossa equipe visitar os presídios. A maior parte dos que estão em presídios, Fundação Casa, manicômios, é de gente que frequentou a igreja. Frequentar a igreja não é ter nascido de novo. Existem princípios que o crente tem que colocar em prática na sua vida e na sua família. E não colocar em prática esses princípios destrói a sua vida e a sua família. Traz doença e dor no presente e morte no futuro. E quando o Senhor me traz a graça de eu poder receber a Jesus e ter a sua palavra nas minhas mãos, à minha disposição, e ter o Espírito Santo que inspirou esta palavra e me capacita a entendê-la, Espírito este que mora em mim, eu não tenho nenhum direito de reclamar contra Deus e contra ninguém. Eu só tenho que parar e me perguntar, a minha postura é de temor a Deus? Será que eu respeito a sua palavra? Eu entendo que o que aqui está é para o meu bem? Ah, pastor, mas eu tenho umas dúvidas. Você acredita no seu médico? Você acredita no seu psicólogo? Você acredita no professor da universidade, aquilo que ele diz? Você acredita num punhado de coisa boa e num punhado, não sei se igual ou maior, de coisa ruim que ouve e que aprende? E você não consegue confiar na Bíblia. Você lê um punhado de livro e acredita. Você lê a revista, a internet e acredita. E sai falando o que falaram. Mas não consegue crer no que a Bíblia diz, nem praticar. Primeiro, é porque você se alimenta daquilo que falam lá. Você não conhece a Bíblia. Por isso você fala o que todo mundo fala. Você diz o que o mundo diz, porque você é do mundo e não de Cristo. Tem a mente do mundo e não a mente de Cristo. Mas eu aceitei a Jesus, pastor. Então cria juízo. Simples. Não dá para o meu filho morar na minha casa, querendo viver de acordo com a cultura da casa do vizinho, a não ser que a cultura da minha casa não preste. Não dá para você viver em Cristo, vivendo a cultura do mundo, a não ser que Cristo não preste. Não dá para você viver em Cristo, colocando em prática o que o mundo diz que é verdade e contradiz o que Jesus diz que é verdade. É falta de temor a Deus. Temer a Deus é recebê-lo como Criador, dono da minha vida, Senhor da minha vida, como meu Pai, como meu amigo, como meu mestre e como meu modelo de vida. Ou então você não é de Deus, ou então eu não sou de Deus. Ninguém, disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Tem que desprezar a um para servir ao outro. Se eu dirijo a minha vida fora dos princípios da Bíblia, me falta o temor de Deus.
E aí eu pago o preço. Aí eu culpo a igreja, eu culpo o pai, a mãe, o pastor, o bispo, etc. Agora, o que eu preciso, e você, é o que vimos aqui no versículo 42. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Como a economia pesa mais no nosso bolso, como o Congresso Nacional parece que determina as coisas mais influentes da nossa vida, nós nos dedicamos ao jornal, às revistas, à televisão, a estudar política, a estudar economia, administração e etc. Quero te convidar a conhecer a Bíblia e a temer ao Deus da Bíblia. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo. O diabo pôs isso na sua cabeça. E você não é do diabo. Que isso, pastor? Você agora está sendo bem radical. Você consegue resolver problemas matemáticos, física, química, biologia. Você consegue aprender uma segunda língua. Você consegue fazer negócios e convencer o outro, ou não deixar o outro te convencer e sair no lucro. Você consegue expressar os seus pensamentos e até discutir o pensamento do outro. E você não consegue entender a palavra de Deus? Você vai conseguir se justificar diante de Deus? Você vai conseguir chegar e dizer, Senhor, o senhor escreveu um negócio tão difícil aqui que não tem humano que entenda. Não dá, não, senhor dá licença, eu vou ler gibi. Porque não dá para entender o que o senhor fala. O senhor é um pai que fala a língua que os filhos não entendem. O senhor criou o mundo, pôs o homem no mundo e largou o homem aí, disse, se vira. E de repente disseram que tem um livro que o senhor está falando, eu leio e não entendo nada. Porque você não conhece a Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Não é ninguém que me convence, e nem eu mesmo que me convenço. Mas é o Espírito de Deus que trabalha o meu coração e diz que eu sou filho de Deus, e quando o Espírito de Deus fala que eu sou filho de Deus, ele me leva às coisas de Deus. Para amenizar um pouquinho, eu vou encerrando aqui. Pergunta para o irmão, está doendo, irmão? Papai não está bravo. Está chamando a atenção para a gente não cair na esteira, no modo comum de viver. E você não tem que ser o que eu estou dizendo. Tudo o que eu disse para você que não está na Bíblia, deleta. Tudo o que eu disse para você aqui agora, que não tem base bíblica, apaga. Eu não sou a palavra de Deus, a Bíblia é. Julgue tudo isso pela palavra de Deus. Para nós encerrarmos hoje de manhã. Esse povo tinha o temor de Deus e se entregavam uns aos outros. Não quero pensar aqui na questão financeira. Porque, de repente, a igreja, o fulano precisa de sei o que e tal, será que indo para a igreja vai melhorar a minha vida financeira? Não, vai não, pode até piorar. Pode até piorar. A igreja não é do diabo. O diabo é que diz assim, ó, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo que você está vendo no mundo aí. Jesus não, Jesus é o seguinte, olha, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Considere-se morto. Tome a sua cruz e me siga por um caminho estreito e porta apertada. Se não é isso, não é evangelho. Esse povo estava junto e era conhecido como o povo do louvor. Louvando a Deus, o texto que nós lemos. Olha a expressão.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Então não era um povo que reclamava. Quando ele saía de casa e ia para o pátio do templo, ele sabia que poderia ser preso e não voltar mais para casa. Enquanto ele estava reunido no pátio do templo, ele sabia que a guarda do templo, comandada pelo Sinédrio, poderia levá-los e nunca mais a família vê-los. Quando ele se reunia em casa, eles sabiam que a polícia da igreja, a polícia da religião, a polícia do templo, poderia chegar lá com a autoridade do Sinédrio. Lembre-se que Paulo tinha este ministério enquanto Saulo, antes de aceitar a Jesus. A tarefa dele era representar o Sinédrio, arrastando os crentes pela rua. Já leu Atos 9? Mesmo assim, eles se reuniam nas casas, colocando a sua vida, sua família, seus bens, colocavam tudo em risco para servir ao Senhor. O que você põe em risco na sua vida para servir a Deus, a quem você se entregou? E com tudo isso, quando se reuniam, eles louvavam, e de tal forma que chamava a atenção dos que estavam fora. Preste atenção, era para cantar baixinho, porque o vizinho podia ouvir e telefonar para o Sinédrio. Não tinha telefone, né? Mas telefonar para o psil lá, do Sinédrio, falar: ei, esses caras estão fazendo muito barulho aqui e tal, e são os crentes aí, os cristãos aí, os do caminho. E o Sinédrio mandava prender. Mas o temor a Deus os levava a respeitar e a reverenciar a Deus de tal forma que a vida para eles não valia nada. Por isso muitos deles foram mortos no Coliseu Romano. Por isso muitos deles foram mortos pelas ruas de tantos países que estavam sob o domínio romano. Porque eles pregavam e eles louvavam de tal maneira que convencia os que não queriam o Senhor de que para aquele povo não tinha jeito não. A única maneira era matar, porque se não matasse ia continuar pregando e louvando. Porque temiam a Deus. Sim, eu não quero abandonar o Senhor. Eu não quero ser qualquer um para o meu Deus. Eu não quero orar de qualquer maneira. Eu não quero pregar de qualquer maneira. Eu não quero cantar de qualquer maneira. Porque eu não estou diante de qualquer um. Eu sou do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu canto para o Senhor do céu e da terra. Eu prego o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há poder maior do que esse. Então tudo que me envolve é o de mais poderoso que existe. E por isso eu quero ser o melhor e fazer o melhor para a glória do nosso Deus. Este é o temor. Quero orar com você. Por favor, dê a mão a quem está do seu lado. Pergunta o nome dele e fala: não vote domingo que vem, que o negócio aqui é roxo. Aqui o negócio é brabo. Para nós orarmos. Você perguntou o nome já? Guarda bem o nome de quem está do seu lado, tá? Que você vai orar por ele já já. Mas para nós orarmos, eu quero que você entenda o seguinte: Deus não está aqui para te acusar, para te condenar. O diabo pode estar por aí, que eu não sei, dizendo: está vendo? Para você não tem jeito não. Você é todo avesso ao que você acabou de ouvir agora. Você não tem nada disso. Você não serve para ser crente em Cristo. Porque você está do outro lado. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você: você acabou de ouvir isso como palavra para iluminar o seu caminho. E para você tomar a decisão de ser, porque é para isso que você foi chamado.
Não é para dizer que você não está sendo. Mas se você não está sendo, aí está a palavra de Deus, que no poder do Espírito Santo quer vivificar o seu coração para que você seja. Nossa oração nesse tempo de jejum e oração é para que nós tenhamos fome de Deus, sede de Deus. Olha para mim, o avivamento está chegando. O que você nunca experimentou, você vai experimentar. O que você não imagina, Deus vai fazer na sua vida. E vai fazer na vida daquele que quer, daquele que está faminto, daquele que diz assim, hoje eu fui lá na igreja, mas descobri tanta coisa para consertar, mas descobri que o meu Deus habita em mim pelo Espírito Santo, e Ele vai me dar poder, porque sem Ele eu não vou conseguir não. Não há lavagem cerebral. Não tem jeito de eu meter esse negócio no seu coco aí e dizer, vai ter que descer para o coração. Mas o Espírito de Deus que está no seu coração, vai. Cadê o pessoal da música? Vem cá, vem cá. Cadê? Vem cá, vem aqui. Pode soltar a mão. Você me dá 5 minutos para a gente cantar uma musiquinha? Pode. Durante essa semana você vai sair com esta palavra pelas ruas da cidade, dizendo, Deus me ama tanto que Ele me advertiu para que eu não caia no erro. E não se compare a ninguém. Você é único. Você é único. Você é única. Jesus morreu por você do jeito que você é, para te dar a vida, para te dar poder, transformação. Você não é pior do que ninguém, nem melhor também, tá bom? Não se envaideça não, aqui não tem ninguém melhor. Eu e você somos um só, somos iguais. O que eu estou dizendo para você é aquilo que eu tenho tentado encontrar e alcançar do Senhor e viver no Senhor. Então agora nós vamos nos render aos pés do Senhor. Vamos cantar e depois nós vamos orar juntos. Mas cante, hein? Louvando igual essa igreja que eu falei aqui. E eu vou ficar vigiando aqui.
Aleluia, aleluia. Ó Deus nosso Pai, nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã, nos desvestimos de tudo aquilo que seja religiosidade vã e vazia, nos desvestimos dos nossos interesses pessoais que nada tem a ver com o teu propósito para nós, nos inclinamos diante de ti dizendo que tu és o nosso Deus, e que nós somos os teus filhos e teus adoradores. Nos posicionamos nesta manhã e rogamos que teu Espírito Santo conduza cada uma das tuas ovelhas aqui nesta manhã por caminhos planos, seguros, firmes, em que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar à sua mente, ao seu coração, em que cada um se veja na tua presença, cada coração sendo entregue ao Senhor para cada momento desta semana. Que nossos amigos visitantes, nossas crianças aqui presentes, sejam abençoados pela tua presença neste lugar, e que tua graça continue sobre o teu povo, para que jamais nos esquecemos que nós nos entregamos ao Senhor e que tu és tudo em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Nos encontramos aqui, você visitante é convidado a voltar nos nossos próximos encontros. Se você veio e precisa de uma oração especial, nossos obreiros estarão aqui à sua disposição agora para orar em seu favor. Talvez uma luta, um problema, é hora de trazer aos pés da cruz. Pastores e obreiros estarão aqui para te ajudar. Eis-me aqui, rendido estou.